tarde a todos. Eu me chamo Ruth Freitas. Atualmente eu trabalho como professora de canto coral adulta e infantil na Fundação Casa da Cultura de Marabá. E eu vim, através desse vídeo, conversar com vocês a respeito da importância e o cuidado com a voz. Hoje, dia 16 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Voz. A voz é o nosso meio de comunicação, ela é um meio com o qual nós podemos nos expressar. E essa voz nós precisamos entender que ela precisa também de cuidado, assim como qualquer parte do nosso corpo. Muitas vezes nós cuidamos das outras partes do nosso corpo e nós esquecemos de cuidar da nossa identidade, que é a nossa voz. E eu gostaria de passar para vocês, algumas coisas que nós podemos fazer para que a gente consiga preservar por mais tempo essa voz. A nossa voz, ela funciona através do ar que nós respiramos, tá? Então, é o ar que é o nosso condutor vocal, tá? Então, quando nós inspiramos, o ar entra, e na saída ele é pressionado através do diafragma, e o ar, quando ele passar na nossa laringe, onde estão localizadas as nossas pregas vocais, essa laringe vai vibrar e vai acontecer as palavras, E essas palavras elas vão se misturar com toda a nossa boca, com toda a nossa cavidade fonatória, com a nossa cavidade nasal, e vão formar as palavras. Nós precisamos ter alguns cuidados para que a nossa voz não adoeça, tá? Cuidados esses que nós muitas vezes fazemos todos os dias ou deixamos de fazer. Nós precisamos primeiro entender que quando a voz ela vai ser produzida ou vai ser trabalhada, dependendo do local onde nós estamos, nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro, o ar condicionado, ele é algo que vai prejudicar a nossa voz. Por quê? Porque o ar condicionado, ele sobrevive da água. E a água que ele está à procura é exatamente a água do nosso corpo. Se vocês notarem, quando nós saímos de uma sala que tem ar-condicionado, nós prestamos atenção na nossa pele, como ela fica toda enrugada, engelhada, A gente pega no nosso cabelo, também está áspero. Isso também acontece dentro do nosso trato vocal, ou seja, a nossa voz ela fica ressecada. E isso cria um pouco de tensão na hora que nós formos falar e, além disso, também ainda causa uma rouquidão. Quero dizer para vocês que rouquidão já é um sinal de que a voz ela não está bem. E nós precisamos ter cuidado com a rouquidão. Então, quando nós passamos algum tempo com essa rouquidão, sem nós tratarmos, isso vai nos levar, tá, a algumas consequências que são, não tem como curar. Então, nós precisamos primeiro ter cuidado. Se dói quando eu falo, se eu fico rouco com facilidade, ou eu estou rouco há bastante tempo, eu tenho uma tosse que às vezes ela não passa, ela é constante. Isso aí nós já precisamos prestar atenção, porque há alguma coisa de errado. Ou eu usei abusivamente essa voz, ou eu estive em determinados locais e comi determinadas coisas que me fizeram com que essa consequência viesse à tona, tá? Então, alguns alimentos que nós precisamos ter cuidado, gorduras, café, não que seja proibido vocês tomarem café, mas o café, ele tem uma cafeína muito forte, isso vai fazer com que a sua voz resseque, Então, para que não deixe de tomar o café, tome o café, com alguns minutos, é interessante que você beba uma água. Essa água também a gente precisa ter cuidado. Nós não podemos estar bebendo águas geladas, Eu sei que isso é um pouco difícil para a cidade em que nós vivemos, porque aqui é uma cidade quente
E às vezes o nosso corpo, ela quer, né, ela exige que nós bebamos água gelada, tá? Mas a água gelada, assim como a água quente, né, ela queima também. E isso vai nos trazer também algumas consequências ruins para a nossa voz. Então, o interessante é que nós bebamos água misturada, ou seja, metade da água gelada, metade da água natural. Até quem puder chegar ao momento em que nós bebermos água natural, que é essa água que vai hidratar a nossa voz. A nossa voz, ela precisa de hidratação a todo instante, né? Então, você está falando muito, esteja bebendo uma água. Está no local ar-condicionado, beba água. Estar no local quente, beba água. Como eu falei, a água, né, ela é o nosso melhor amigo vocal. Ela que hidrata as nossas pregas vocais. Na verdade, a água é o nosso melhor amigo do corpo, porque ela serve para todas as nossas, o nosso corpo, né? Ela serve para o nosso rim, né, para a limpeza das nossas cordas vocais. Ela serve para a nossa pele, para o nosso cabelo, porque ela é uma hidratação. Tá? Então, não deixem de estar bebendo água. Líquidos, né? Qualquer tipo de líquidos, sucos, principalmente de frutas adstringentes. O que significa isso? São frutas que têm água, né? São frutas que fazem limpeza nas nossas cordas vocais, no nosso corpo. Uma das frutas que é bem recomendadas, né, é a maçã. Realmente a maçã, ela é uma fruta preferida dos cantores, né, daquele pessoal que fala muito, porque ela é uma fruta adstringente. Ela realmente faz uma limpeza no nosso trato vocal, inclusive nos dentes, né, inclusive no nosso organismo, no nosso intestino. Então, a maçã é uma fruta rica, né, nessa vitamina, nessa adstringência, tá bom? Outras coisas assim que também nos fazem mal é o pigarro. O que é pigarro? É você fazer, tá? Esse pigarro significa que as suas cordas vocais, elas estão com sujeiras, né? O ar que a gente respira, ele vai passar pelo nosso nariz. O nosso nariz, ele é o filtro, né, do ar que nós respiramos, tá? Então, geralmente ele fica sujo, né? A gente tem que limpar por conta exatamente da sujeira do ar. Né? E também o ar, ele entra também pela nossa boca. Nós também temos 2 filtros, né, que fazem parte também da nossa boca, que são as nossas amígdalas. Elas servem também como filtro, né? Quando nós respiramos pela boca, as amígdalas, elas têm essa função também de filtrar. Por isso que elas ficam sujas, muitas vezes elas ficam adoecidas, né, por conta da sujeira, tá? Então, quando você tiver com muito pigarro, engula a sua saliva e beba água para que ela faça essa limpeza dentro das suas cordas vocais. Evite estar cuspindo desnecessariamente. Por quê? Porque a nossa saliva, ela é a nossa vida também. Ela que faz a umidificação das nossas pregas vocais, né? Então, ela é saúde. Então, quando você joga, né, essa saliva para fora através do cuspe, tá? A tendência da sua voz é ficar ressecada. Então, a gente pede para que evitem estar cuspindo, a não ser que seja caso de gripe, né, de catarros, tá? Isso aí realmente tem que ser lançado fora, tá bom? Mas o normal do dia a dia, engula a sua saliva, porque ela vai hidratar as suas pregas vocais, e beba água para que faça a limpeza nas suas cordas vocais, tá bom? Outras coisas que é mito é dizer que os sprays, né, as mentas, né, as balinhas, elas têm o poder de curar, né, a garganta, de curar alguma infecção, alguma tosse. Na verdade, isso é mito, mas isso não é bom, né? Está utilizando a voz, ela estando anestesiada, tá bom? Porque depois que passa, né, esse efeito anestésico, né, que a balinha, a menta, né, o mentol tem, a dor volta, a rouquidão volta, né? Então isso não é bom. Outra coisa que precisa se evitar é falar alto, gritar, falar muito rápido. Isso aí causa um cansaço vocal,
tá? E é tido como um abuso também da voz. Esses abusos, eles vão trazer algumas consequências em termos de doenças, como câncer na laringe, edemas, pólipos, calos vocais e outros tipos de doenças que talvez vocês já conheçam, né? Se estiverem sentindo alguma coisa relacionada à dor, né, rouquidão por muito tempo, a não ser que seja prescrito pelo médico, né? O médico, ele faz uma prescrição de um remédio, tá, anestésico, ou então algum spray que tenha alguma eficácia medicinal. Aí sim, né, nós precisamos estar utilizando, tá? Mas esses sprays que nós compramos por aí, dizendo que faz cura, né, chupamenta, porque a garganta está doendo, está inflamada, essas coisas aí, elas não existem, tá? Até porque as balinhas, né, elas são feitas de açúcar, até a balinha de gengibre. Essa é uma das balinhas que mais tem açúcar. Então, quando a gente utiliza elas não vão fazer nenhum efeito. Algumas até fazem a questão anestésica, né? Deve-se procurar os especialistas, que são o otorrinolaringologista, que trabalha juntamente com o fonoaudiólogo, tá bom? E a dica que eu gostaria de deixar para vocês, um exercício bem simples, que é uma brincadeira de criança. Tá bom? Então, antes de falar, só fazer esse exercício. Eu agradeço a oportunidade, que vocês sigam essas pequenas regras para poder preservar melhor a sua voz. Tchau!